daí ele começa a falar sobre, cara, nesse momento, né, em 2014, o Spotify estava com 1.200 colaboradores, né? Hoje o Spotify tem mais de 3.000 colaboradores. Naquela época eles tinham 1.200 colaboradores ali, espalhados entre Estados Unidos e Suécia e alguns outros países, mas bem menos gente assim. E daí ele fala assim, cara, o grande problema que a gente passava a ter era que os times eles tinham uma interdependência, eles tinham uma dependência muito grande entre eles, e isso fazia com que a gente ficasse maluco, assim. A gente não gostava de ter esse tipo de coisa, assim, eu preciso fazer algo, eu preciso da aprovação de um outro time, eu preciso fazer algo, eu dependo que um outro time faça algo por mim. Então, eles começaram a criticar esse tipo de modelo e falaram assim, cara, por que a gente não promove um modelo de maior autonomia entre os times, né? Para que a gente não fique maluco, né? Imagina, 1.200 pessoas ali, né? Eram muitas pessoas para se coordenar. Ele falou assim, se a gente tivesse times pequenos que conseguissem andar de forma um pouco mais alinhada, mas de forma um pouco mais autônoma, esse seria a melhor maneira, né? Essa seria a melhor forma da gente fazer. Então o que ele falava assim? Ele falava assim que aí ele cita pela primeira vez esse termo squads, né? Tem uma galera super crítica até dos squads, né? Fala, pô, a galera tá fazendo squadification aí, né? Tá fazendo adoção de squads na empresa inteira sem ao menos saber se isso é para a empresa ou não, se isso precisa ou não precisa ser feito. A galera tá entrando no modismo dos squads e etc e tal. O squad então na palavra, né, inglesa ali que vem do termo do esquadra, né, mesmo da esquadra ou do esquadrão ali, que é uma organização militar ali, né, mas é de pequeno porte ali. Então esse time squad que é mencionado são times pequenos ali, de no máximo umas 10 pessoas ali, né, não tem um número fixo ali, mas é um time de pequeno porte, né, não é um squad de 100, 200 pessoas, tá? Então a gente está falando de squads, são times pequenos. E daí o que ele falava era o seguinte, que o squad ele tinha uma missão para ser perseguida ali, uma estratégia que guiava, né, que conseguia balizar esse squad, e ele estabelecia uma estratégia ali e objetivos de curto prazo para serem perseguidos, e o próprio squad é que implementava esse tipo de estratégia. Tudo que ficava na parte mais tática, né, de se definir o como o squad ia implementar aquilo, como ele ia fazer, ficava na sua própria responsabilidade. Então assim eles faziam com que eles diminuíam o acoplamento, né? O acoplamento ali, né? A interdependência entre as unidades da empresa ali, né? As unidades, os times da companhia. Então, olha que gráfico interessante, né, cara? Ele faz esse gráfico, o cara é sensacional, né? Eu sou mega fã do Nyberg, assim, ele é muito bom. Ele faz um gráfico, né, no qual ele fala assim, o primeiro conceito que ele coloca, ele fala assim, as pessoas têm a tendência a imaginar que o alinhamento entre os indivíduos e a autonomia dos indivíduos, eles estão em fins opostos, assim, né, de uma mesma linha, né? O alinhamento estaria à esquerda e a autonomia estaria à direita. Mas ele falou assim, não, mas isso não acontece, isso não é dessa maneira, né? Ele falou assim, o alinhamento e a autonomia, ele se comporta como um gráfico ali. Daí ele faz um eixo vertical ali do alinhamento e um eixo horizontal da autonomia, então no qual ele fala assim, né? Baixa autonomia, baixo alinhamento, alta autonomia e alto alinhamento ali. Ele cria um gráfico ali, né? Bidimensional ali. E ele começa a falar, cara, ele fala assim, numa empresa em que a gente tem baixa autonomia e baixo alinhamento, isso significa o quê, né? Eu não tenho autonomia, ou seja, alguém fica mandando o que eu preciso fazer, e eu não tenho alinhamento entre os indivíduos. Então ele fala que é uma situação ali de comando e controle ali, em que os indivíduos não têm nenhum propósito ali a perseguir, nem nada, e não estão conectados entre si ainda, né? Então ele faz até uma representação ali de umas carinhas ali, né? De uns emojis ali. Depois ele fala assim, a gente tem então um alto alinhamento e uma baixa autonomia. Ele fala assim, quando a gente tem isso, são as empresas onde a gente tem aquela estrutura hierárquica rígida e forte, no qual o gerente ele vai predeterminar ali o que as pessoas têm que fazer. Então ele fala assim, o próprio gerente, assim, né, ele utiliza o bichinho lá, né, a carinha do gerente do Dilbert, né, daquela tirinha do Dilbert,
Então o gerente ele comanda as outras pessoas falando assim, ó, ele usa um exemplo, né? Nós precisamos atravessar um rio. Então o gerente ele começa a determinar aos membros do time ali o objetivo que eles têm que perseguir, aquilo que eles têm que fazer. Então ele fala, ó, nós precisamos atravessar o rio e como os membros do time ali, então os membros do time ele têm um autoalinhamento, né? Porque esse comando ele deixou todos os membros do time alinhados, ó. Então todo mundo sabe agora, todo mundo está alinhado que tem que atravessar o rio. Só que o mesmo gerente ele determina o como isso vai ser feito. Ele fala que isso é um ambiente de baixa autonomia, mesmo que seja um ambiente de alto alinhamento, é um ambiente de baixa autonomia. E ele fala assim, ó, a baixa autonomia tá porque o gerente vem e fala assim, construam uma ponte. Então o gerente fala, precisamos atravessar o rio, né? Ele fala o que deve ser feito e ele fala o como deve ser feito, né? Construam para mim uma ponte. Então ele fala que esse é um tipo de ambiente. Aí ele fala que num outro extremo aqui para baixo tem um outro ambiente, que é um ambiente de baixo alinhamento e de alta autonomia. Quando você tem isso, os indivíduos eles têm autonomia, então, né, eles podem fazer, vamos dizer assim, aquilo que eles quiserem ali, mas eles não têm um alinhamento entre si. Então fica cada um correndo para um lado, né? Então fica uma divergência entre aquilo que cada um está fazendo, cada indivíduo está fazendo, né? E ele fala assim que isso a gente não chega a lugar nenhum. Então o gerente ele fica pensando assim, eu espero, eu imagino, eu espero que as pessoas estejam trabalhando naquele problema do rio lá, de como a gente vai atravessar o rio. Então a gente também não chega a lugar nenhum porque as pessoas não estão alinhadas quanto à solução ali, né? E daí ele chega no final que ele fala assim, agora o ambiente que nós queremos promover, que é o que a gente busca ter aqui no Spotify, é um ambiente de autoalinhamento e autoautonomia. Então ele fala assim, ó, pessoal, nós temos que atravessar o rio. Então o gerente ali, o líder, ele tem um papel fundamental de promover o alinhamento entre as pessoas. Então ele fala assim, ó, time, seguinte, cara, a gente precisa atravessar o rio. Só que agora ele não dá a solução, ele não tenta mandar nas pessoas com relação ao como fazer as coisas. Ele fala assim, ó, descubram a melhor maneira de se atravessar o rio. E daí os próprios indivíduos, o próprio time, isso significa ser um time que tem um alto alinhamento e uma alta autonomia. Agora, dada a autonomia que o time tem, o time pode decidir como que eles vão atravessar o rio. Então, será que é construir uma ponte? Pô, mas a gente precisa atravessar esse rio uma vez só. A ponte ela vai ser um desperdício gigante. Que tal a gente construir um bote? Que tal a gente fazer uma catapulta e jogar as pessoas de um lado do outro na ponte? Então isso promove o quê? Você dá a capacidade das pessoas pensarem, as pessoas elas se tornam coparticipantes ali da solução e elas têm ideias muito mais criativas ou muito mais... e isso é um ambiente né, onde a complexidade ali ela vem a ser resolvida ali, né? O grupo de pessoas ali, de indivíduos, vai sempre ser superior a um único indivíduo, né? A soma de todos os indivíduos em conjunto é muito maior do que uma única pessoa. Então, a solução que um grupo tem a criar, ela é muito melhor do que a solução que uma única pessoa vai criar sozinha. Então, isso que ele fala que é o que eles tentam promover dentro do Spotify, né? Um ambiente de alto alinhamento e alta autonomia. E daí ele bate de novo no conceito de squads autônomos. Então, isso que significa o conceito de squads autônomos, né? Ele fala que ele faz analogia como uma banda de jazz também, né? Ele fala assim, ó, cada time, né, cada squad é como se fosse um músico numa banda de jazz. Então, os squads todos, né, todos os squads em conjunto, eles são como uma banda. Eles não podem também cada um tocar no seu ritmo, tocar o que quiser, fazer o que quiser. Existe um certo alinhamento entre os squads. Só que né, principalmente quem é conhecedor de música, né, sabe que no jazz ali, né, existe meio que uma autonomia muito grande para cada músico fazer o som ali, né? Mas é um som que tem que estar em consonância com o outro ali, né? Então o saxofone com a bateria, com o contrabaixo, com a guitarra, então todos os instrumentos eles são autônomos, mas em conjunto eles constroem uma música que tem harmonia, assim, né? Que faça sentido, assim. E é muito legal, assim, a temática a criatividade que o cara tem e a didática que ele tem para explicar essas coisas, assim. Bom, então ele fala assim que o que eles buscam é justamente esse tipo de coisa, né? Os squads eles têm autonomia para
caminhar, mas eles devem estar alinhados uns com os outros, né, para que faça sentido o resultado final daquilo que eles estão promovendo. E eles falam assim, ó, a missão do Spotify, ela é muito mais importante do que a missão individual de cada squad. Então, é aí que está, por exemplo, o princípio de alinhamento que a gente estava tanto falando aqui.